Amém. Pode sentar, queridos. Tá meio assim, tumultuado. Eu não sei se os irmãos lá de trás conseguem me ver aqui. Consegue? Amém. Coisa boa. Hoje eu quero trazer um assunto, irmãos, para a nossa meditação. E esse assunto, ele é um assunto que eu acho que vai atingir a todos nós. Então, de antemão, já quero dizer que nós queremos estar diante do Espírito Santo, para que Ele fale conosco. E certamente, aquilo que nós queremos meditar aqui, vai atingir a nós em um ou outro aspecto. E na realidade eu quero falar de alguma coisa mais solene, que está na carta de Paulo aos Coríntios. E a carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, ela nos serve como um espelho. Quando nós vemos aqueles problemas na igreja em Corinto, nós podemos ver a nós mesmos. Às vezes nós costumamos a meditar na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios e a segunda também, mas principalmente a primeira, que nós vemos muitos problemas naquela igreja. E nós até apelidamos a igreja problemática. Mas, irmãos, a nossa situação não é absolutamente diferente de Corinto. E os problemas daquela igreja são como espelho para nós vermos os nossos problemas também. Então é muito instrutivo nós olharmos para essa carta e vermos aquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, levou Paulo a escrever àqueles irmãos. Porque havia algumas situações muito terríveis ali e que eles precisavam corrigir os seus caminhos diante do Senhor. Então, nessa manhã, eu queria te convidar a ouvir de todo o seu coração. E aqui não há da nossa parte nenhuma indicação, apontamento de dedo para você. Mas nós vamos falar de 10 problemas que em Corinto existia. 10 problemas. E certamente um desses aí vai nos pegar. Louvado seja Deus se nenhum pegar você. Se você passar ileso por todos. Mas pode ser, irmãos. E nós precisamos ter humildade diante do Senhor para reconhecer. E nessa manhã, se o Senhor assim falar com você, o seu caminho, o meu caminho deve ser de arrependimento. Amém. E mudança. Amém. Para que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor. O nosso irmão Gerson, na última reunião, esteve conosco falando da comunhão em Cristo. E ele se baseou num verso, 1 Coríntios 1:9. Eu queria que você começasse, deixasse a sua Bíblia aberta. Se você está usando no celular ou no tablet, né? Deixa no modo silencioso aí. Coloca no modo avião para você não ficar vendo o WhatsApp enquanto eu estou falando, vendo o Instagram, né? Mas acompanhe. Se você está na Bíblia no papel aí, então melhor ainda, acompanhe. Fique com sua Bíblia aberta em Coríntios. Nós vamos passar pelos capítulos, ainda que rapidamente, nós vamos dar uma passada. Então, 1 Coríntios, capítulo 1:9, o nosso irmão Gerson esteve na reunião passada conosco, falando da comunhão, os níveis de comunhão em Cristo, que foi bastante instrutivo para nós. E aqui esse verso então diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos repetir juntos? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, esta é a carta de Corinto vai mostrar que era uma igreja problemática, tinha muitos problemas. Mas qual é a solução para todos os nossos problemas? Qual é a resposta de Deus para cada um de nós em todos os nossos problemas? A comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, irmãos, é a resposta de Deus para todos os nossos problemas. Pense nisto. Creia nisto. Abrace isso. Você só tem solução dos seus problemas em Cristo.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa o quê? Com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. É em Cristo que nós temos solução para todas as coisas. É em Cristo que nós temos a bênção de Deus. Amém. Quais eram esses problemas na igreja em Corinto? O primeiro deles está no primeiro capítulo, versículo 10. Obrigado, querido. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vocês. Nosso irmão, ao falar aqui na ceia, já falou do problema ali em Corinto, né? E Paulo vai dizer um pouco mais à frente, e o que ele estava se referindo, né? Versículo 12, capítulo 1. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado no nome de Paulo? Quando você passa suas páginas da Bíblia, vai lá para o capítulo 3, Paulo vai falar um pouco mais sobre essas divisões. E no capítulo 3, no versículo 3, ele diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Queridos irmãos, toda divisão no corpo de Cristo é motivado pela nossa carnalidade. É porque estamos seguindo aos homens e não a Cristo. Cristo não está dividido. A cristandade hoje está totalmente dividida. E dividida por liderança, dividida por nacionalidade, dividida por raça, né? Você vai em certos lugares que só tem irmãos negros e só vai, outros tem só irmãos brancos se reunindo. Estão divididos por doutrinas, por crerem no Espírito Santo, por não crerem, por isso, por aquilo outro. E por que nós estamos reunidos aqui, irmãos? É por algum desses motivos ou é por causa de Cristo? Cristo. Você está dividido com o corpo de Cristo ou você está unido? Esta é uma resposta que nós precisamos dar. Amém. Nós nos reunimos no nome do Senhor, nós queremos não estar envolvido com nenhum sistema, nós não queremos dizer eu sou de Paulo, eu sou disso, eu de aquilo outro, mas às vezes nós dizemos, né? Eu sou de Cristo, nós estamos aqui no nome do Senhor, nós não estamos no sistema, irmão, nós não estamos no sistema, falamos assim. Ah, irmãos, aliás, nós deveríamos deixar de falar isso, a gente ainda fala. Queridos irmãos, quando nós falamos, eu saí do sistema, não estou lá mais. Sabe o que você está fazendo? Eu aqui e eles lá. Nós estamos divididos. Não, irmão, se nós vimos a realidade do corpo de Cristo, nós somos um com todos os nossos irmãos na face da terra. Amém. Nós os amamos. Somos um. Isso é que o pão da ceia declara, que somos um só pão diante do Senhor. Irmãos, o corpo de Cristo é muito maior do que isso aqui, é muito maior do que reunir no nome do Senhor. A igreja em Corinto não era uma denominação naquela época, não era um sistema ainda, mas já estavam divididos. Vocês vejam, não é automático dizermos, eu deixei o sistema, agora eu reúno no nome do Senhor, reúno simplesmente, né, na simplicidade da palavra, não resolve isso. É algo do coração, revelado por Deus. Claro, nós queremos seguir na simplicidade do Evangelho, na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu sou um com você e você é um comigo porque Cristo está em você e Cristo está em mim. Não é porque eu penso como você, não é porque nós pensamos da mesma forma, queremos as mesmas verdades, mas é porque existe já em Deus a unidade do Espírito. Amém. Somos um. E em Corinto eles estavam com esse problema. E Paulo então vai dizer, está Cristo dividido, irmãos? Se você tem a comunhão com Cristo e o outro tem com Cristo, acabaram as divisões. É claro que você vai expressar a sua forma de reunir, a sua forma de estar junto com os irmãos, de acordo com a luz que você tem.
Mas o nosso coração não pode estar dividido. Paulo diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Você preserva algo que já existe. Deus já nos deu a unidade do Espírito. Mas Paulo fala de uma outra unidade, ele fala que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nos ajudar, para nos equipar, para nos aperfeiçoar. E diz lá, até que cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, nós vamos ter quando o Senhor voltar, né? Mas vamos estar o tempo inteiro querendo ter unidade da fé uns com os outros. O que é isso? Nós queremos pensar a mesma coisa, queremos caminhar junto, queremos falar a mesma coisa. Amém. A solução para isso, irmãos, é estarmos em Cristo. Então hoje, corrija talvez o seu vocabulário, né? Eu já falei assim, né? Eu saí lá do sistema. Pode ser um sistema, mas quando nós falamos isso, nós colocamos os irmãos lá e nós aqui. E isso é orgulho espiritual, irmãos. Nós estamos aqui pela graça de Deus somente. Queremos seguir o Senhor na simplicidade, de acordo com aquilo que nós alcançamos. Mas queremos receber de todos os irmãos, mesmo que eles estejam reunidos onde quiserem. Nós queremos receber uns dos outros. Houve um tempo na minha vida, irmãos, e Deus me chamou muita atenção nesse aspecto. Eu nunca, realmente, quando eu vi a questão da unidade do corpo de Cristo, e comecei a reunir com os irmãos, como nós nos reunimos aqui, veio um amor muito grande no meu coração pelo corpo de Cristo. Eu me tornei um no meu espírito, no meu coração, qualquer irmão onde estivesse, né? Eu era um com ele. Mas a minha prática acabou me isolando, a ficar só retido, né, em comunhão. E eu vi que eu precisava de receber muitas coisas do corpo de Cristo. De onde eu estava reunido, eu não precisava. Então eu precisei buscar comunhão com os outros irmãos do corpo de Cristo. É claro que a minha maneira de reunir, de expressar é de acordo com a luz que eu tenho, mas o meu coração está aberto a todo o corpo de Cristo. E eu quero receber de todo irmão e irmã em Cristo Jesus. Amém. Esse era um problema, divisões. Um segundo problema, muito sério, em Corinto, capítulo 5. Capítulo 5 de Corinto, havia um problema seríssimo entre eles. Era de imoralidade sexual. Havia um incesto, inclusive. Um irmão lá, era irmão em Cristo, não era incrédulo. Ele estava tendo relações com a madrasta. E o problema não era só isso, era que todos os irmãos sabiam e eles achavam normal. Eles não disciplinaram, não trouxeram a santidade para a casa do Senhor. E chegamos no capítulo 6 também, vai dizer que muitos estavam lá achando normal também buscarem meretrizes. E Paulo diz, olha, aquele que se junta a meretriz é um só corpo com ela. E qual é a palavra do Senhor para esta situação e para nós hoje, irmãos? É que nós somos templo de quem? O nosso corpo é para o Senhor, é templo do Espírito Santo. Amém. Qual era o problema? Eles não disciplinaram aquela situação. Sabe, irmãos, vai acontecer tropeços, escândalos entre os irmãos. Mas nós precisamos buscar a graça de Deus e tratar das situações. As coisas começam, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, a ficar muito normal, mais normal do que lá os irmãos em Corinto. Corinto era uma cidade que a cultura, tudo se desenvolvia muito ali no templo de Afrodite. Havia lá um templo. E Afrodite era a deusa do sexo, deusa do amor, entre aspas, né? Amor entre aspas. E havia 1000 prostitutos cultuais, mulheres e homens. E eles faziam as práticas, às vezes, a olhos nus. E os irmãos estavam no meio daquela situação. Louvado seja Deus. Paulo fala, vocês eram assim, tais fostes vós, mas agora não sois mais. Mas era uma influência que ainda chegava até os irmãos.
E os irmãos estavam vivendo não em santidade. Queridos irmãos, todos nós devemos vigiar e ajudarmos mutuamente. A casa do Senhor é um lugar de santidade. E aqui, essa situação, Paulo ficou horrorizado. E Paulo diz, olha, nem entre os incrédulos eles aceitam isso que vocês estão fazendo? E vocês não tratam essa situação? Queridos, nós sabemos que nós vivemos num tempo mau. Um tempo mau e de apostasia. E hoje nós sabemos, né? Há várias chamadas igrejas, né, inclusivas, e que aceitam todo tipo de prática. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra do Senhor está aqui, né, mostrando, esse era um problema sério e grave. E ainda o problema além do pecado, eles não trataram, não havia disciplina na igreja. Queridos irmãos, é muito doloroso, mas deve haver disciplina na casa de Deus. Agora, qual é o objetivo da disciplina? É condenar aqueles que caíram no pecado? Não, é restaurar. Amém. E nós precisamos seguir alguns passos, né, nessa disciplina. Se o irmão pecar contra você, você vai lá e anuncia para a igreja, é isso? Você vai lá e pede uma irmã, irmã, ore por mim, porque a irmã lá fez isso e isso comigo. Às vezes a gente parece muito espiritual, mas pedir oração não é uma fofoca, irmãos. Não, a palavra de Deus vai, Jesus fala, o irmão pecou contra ti, vai você e ele só, e fale com ele. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão ou a sua irmã. Amém. Mas se ele não, é irredutível. O que você faz? Leva para a igreja, vai falar para todo mundo? Não, você chama 2 testemunhas idôneas e vai lá. Porque o desejo não é mostrar que ele está errado ou ela está errado, é que ele precisa se arrepender e ser restaurado. Aí se ele não ouviu ainda, aí o último caso é o quê? Leva para a igreja. No caso, leva para os representantes, aqueles que têm autoridade na casa do Senhor, leva para o presbitério. E se ainda aquela pessoa não ouviu, depois de várias tentativas, o que tem que se fazer com aquela pessoa? É a última, olha, esse é o limite da disciplina. Considera-o como gentio e publicano. O que é isso? Consideraram como incrédulo. E ele não vai mais participar da mesa do Senhor. Essa é uma disciplina muito dura, mas vejam, irmãos, tem passos, né? Nós podemos ir para o extremo de condenação dos outros, querer disciplinar e também não fazer nada, como era o caso em Corinto, não fizeram nada. E Paulo está falando, olha, vocês precisam expulsar do meio de vocês o fermento. Ali Paulo já estava no último grau da disciplina. Já era, por quê? Porque as coisas já tinham passado, já era um fato, era público, era notório. Deve haver disciplina, não é só no caso da imoralidade. Às vezes há situações de roubo entre os irmãos. Por isso Paulo fala, aquele que roubava, não roube mais. Ele está falando para crente. Há empregados, há irmãos que já me falaram, eu não emprego mais irmão, porque eu não tenho confiança nos irmãos. Me roubaram, calotearam, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu não. Olha que terrível, irmãos. Mas isso é uma verdade. Deve haver disciplina também para essas coisas. Chamar a pessoa, seguir esses passos, né? Primeiro passo, segundo, né? Para que as coisas sejam tratadas, irmãos, e para que haja santidade no meio da igreja. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma fase muito difícil nesse mundo. Eu acho muito difícil. Eu não estou apontando o dedo aqui para ninguém, mas pense aqui. Quantos divórcios entre nós? Quantas infidelidades entre nós que resultam em divórcio, resultam em destruição da família?
E nós não podemos achar que isso é normal, irmãos. Paulo diz, olha, vocês estão com esse problema e vocês nem choraram por causa disso. Nós devemos colocar nosso rosto no pó e nos quebrantarmos diante do Senhor pela situação, às vezes, dos irmãos, o que acontece. E não acharmos normal, irmãos. Isso não é normal. Mas o Senhor nos chama a corrigirmos os nossos caminhos. E Paulo vai dizer aqui algo muito sério para nós ali, ainda no capítulo 5. Ele vai falando, olha, já em carta escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos do mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria que sair do mundo, né? Não tem como. Mas ele diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, beberrão e roubador. Olha só, coloca na mesma categoria aqui. O impuro, né? O adúltero, né? Impuro, avarento, idólatra, maldizente. Esse é um pecado que a gente passa a mão nele, né? As pessoas ficam maldizendo uns aos outros. Beberrão ou roubador, com esse ainda nem comais. Então a palavra do Senhor dá as instruções para nós, como deve ser a vida na igreja. Um outro problema que Corinto enfrenta e nós enfrentamos. Capítulo 6 vai nos dizer aí dos litígios que há entre irmãos. Irmãos começam a ter problema um com o outro, conflito, e levam o seu problema na justiça. E Paulo vai falar isso para os irmãos, seriamente. 1 Coríntios 6, versículo 1 diz, aventura-se algum de vós, tendo questão com outrem, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? 6, versículo 1. 1 Coríntios 6, 1. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ora, você está falando, olha irmãos, vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o mundo. Vocês não podem julgar essas questões, esses conflitos entre um e outro? Vocês não têm essa capacidade? Ele diz assim no versículo 5, para vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Só ter problema entre vocês, isso é uma vergonha, já é uma derrota, vocês estão derrotados. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e ainda aos próprios irmãos. Paulo está dizendo, olha, a pessoa lá te deu um prejuízo, vamos imaginar aqui, né? 2 irmãos, um deu um prejuízo no outro. Pode levar alguém que é sábio para resolver esse conflito. Mas Paulo fala, vocês vão... Quem sofreu o dano vai lá na justiça, diante de um juiz incrédulo, para julgar uma questão entre os 2 irmãos. Paulo até diz assim, por que você não sofre o dano? Sabe quem sofreu o dano? Eu levei o prejuízo, mas tá bom, deixa nas mãos do Senhor, né? É isso. Poxa vida, o irmão me deu um calote, mas eu não vou lá no juízo contra ele. Espero que Deus traga arrependimento a ele. É isso que Paulo está falando. Mas assim, sabe o que é, irmãos? A nossa carne nunca quer abrir mão. Não quer abrir mão. A gente gosta de sempre levar vantagem. Eu era daquele tempo da Copa de 70, tinha um jogador lá que chamava Gerson, né? Depois teve uma propaganda e ficou o Gerson. E ele falava, eu gosto de levar vantagem em tudo. Lembra dessa propaganda? A nossa carne é gersoniana, ela gosta de receber... Ela gosta de levar vantagem em tudo.
E entre nós, irmãos, e para vergonha nossa, teve já situações de litígio entre os irmãos. Graças a Deus, teve casos que houve uma consciência, se acertaram, mas teve casos que foi até o fim. Queridos irmãos, esse não é um caminhar de ser próspero no seu caminho diante de Deus. Eu vou dizer isso, é muito difícil isso, irmãos, porque às vezes o dano pode ser grande. Mas se você não conseguiu resolver na igreja, entre um sábio, ter conselho entre os irmãos, se aquela pessoa que te defraudou, te provocou prejuízo, se ela não se arrepende, você tem que deixar nas mãos do Senhor. É difícil, né? Mas ir na justiça é complicado. Sabe, se você faz isso, o Senhor não vai prosperar o seu caminho depois. Eu não estou dizendo contra o mundo, irmãos. Estou dizendo entre irmãos. Às vezes você é cristão e você tem que entrar na justiça contra a situação do mundo, tá? Às vezes é a situação do seu emprego, que foi injusto, pessoas fizeram mal, etc, né? Mas estamos falando aqui entre irmãos. Nós vamos julgar esse mundo. Tem que haver sábio entre nós. E aqui também é uma questão de nos sermos mais humildes, de pedirmos ajuda, né? Entra na igreja. Eu estou com tal problema, irmão, com aquela situação, aconteceu isso, e eu queria que os irmãos pudessem nos ajudar. Não é? Mas o que acontece? Vai à justiça. As famílias começam agora a estar rompido a situação de comunhão. A igreja vai ficar em prejuízo também. Sabe, irmãos, não dá para você caminhar fazendo isso. Preste muita atenção. Esse era um problema ali entre os irmãos em Corinto. Qual é a solução? Eu vou sofrer injustiça. Deus sabe. Deixa nas mãos do Senhor. Eu vou tomar o caminho da cruz. Muitas vezes é isso que precisamos fazer. Aleluia. E sabendo isso, você está sendo preparado nesse tempo presente para depois, quando o Senhor voltar, junto com o Senhor, julgar esse mundo e julgar inclusive os anjos. Pense nisso, meus irmãos. Você está sendo treinado agora. Se você não passa pelo teste agora, você pode ficar de fora lá do reino. Não estou falando de perda de salvação, não, mas do reinar com o Senhor. Quarto problema, e são 10, tem muito aqui, deixa eu correr aqui. Capítulo 7, Paulo vai falar do problema na família, no casamento. Vai falar de celibato. Havia problemas entre os irmãos e eles não compreendiam certas coisas. Então alguns, por exemplo, tinham crido no Senhor e a esposa não creu, ou a esposa creu e o esposo não creu, e eles estavam achando, olha, abandone o seu marido que é incrédulo. Paulo fala, não faça isso. Mas se ele, o incrédulo, quiser separar, que ele saia. Você não vai ficar na servidão. Mas você não toma essa iniciativa. Havia um problema entre eles lá. Não, olha, casamento agora é o seguinte, é muito espiritual. O marido e a mulher, estou falando aqui para adultos, eu vou tentar ser um pouco contido aqui, mas a linguagem de Paulo lá é essa, olha. Marido e mulher, eles têm que ter uma vida íntima abundante. E só devem parar, para quê? Para orarem. Eu já vi irmãos chegarem, irmãos, nós estamos 6 meses sem intimidade. Que maravilha para Satanás, né? É verdade. Porque Paulo fala, não faça isso para que vocês não sejam tentados. Paulo diz, olha, a esposa, ela tem que agradar ao seu esposo, o esposo, a sua esposa. Estou falando com outras palavras aqui, irmãos. Porque Paulo diz, olha, a esposa tem domínio sobre o corpo do marido e o marido tem domínio sobre o corpo da esposa. A gente teve um encontro de casais há um tempo atrás na Gardênia e eu estava falando sobre isso, né? Não vou falar aqui sobre isso, mas as irmãs, principalmente as mulheres, né? Fazem greve de intimidade com sua esposa.
Cuidado, irmãs, né? Usam a intimidade como barganha, como... Sabe? Porque o casamento não é tão bom, não tem parceria um com o outro, mas para a esposa tirar coisas do marido, o que ela quer, as coisas que ela quer, deseja, para o esposo ceder para ela, então é uma chave, é uma moeda de troca. Que o Senhor nos livre disso. Paulo vai nos orientar. Esse era um problema, ele está dizendo, olha, cuidado com essa situação. Ele orienta essa questão do casamento. Sabe, irmãos, estamos num tempo que está muito vulgar as coisas, muito comuns. Não tem problema mais ter o primeiro casamento, o segundo, o terceiro, o quarto, e está tudo bem, está igual a mulher samaritana. O Senhor disse para ela, você já teve quantos maridos? E esse que você está agora? O que Jesus falou para ela? Não é o seu marido. Ai, irmãos, está muito vulgar. Não gostei, não deu. Mas você não casou? Você não conhecia seu esposo ou sua esposa antes, você não deu tempo? Foi de então assuma a responsabilidade diante dos homens e diante de Deus. Negue a si mesmo, é difícil pra caramba, mas se você tem o Espírito Santo, ele pode te ajudar. Amém. Mas não vulgarize as coisas, irmãos. Isso não é o propósito original de Deus. Existe divórcio biblicamente aprovado pelo Senhor? Eu creio que sim, existe, irmãos. Mas são situações muito pontuais e muito claras, explícitas na palavra de Deus. Não somos daqueles que achamos assim, casamento é casamento eterno. Não é isso que a palavra de Jesus diz. O Senhor Jesus é muito claro sobre isso, Paulo também. Ainda que tenha muitas polêmicas sobre isso, né, entre os cristãos. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, não vulgarize isso. Paulo vai tratar dessa situação lá. Um outro problema era a liberdade que alguns irmãos tinham em Cristo, mas essa liberdade acabava prejudicando os mais fracos no Senhor. Você vai ver isso no capítulo 8 e no capítulo 10, que fala ali, Paulo está falando de coisas sacrificadas aos ídolos. O que acontecia lá naquela cidade? A carne que você ia lá no açougue e comprava, aquela carne provavelmente ela tinha sido oferecida lá no templo. Eles iam oferecer lá um novilho, matava lá a família, o sacerdote lá, incrédulo, né, que fazia aquilo lá, a família que estava oferecendo, e ele chamava os amigos para ir comer com eles, só que é um novilho, é muita carne, né? O resto abastecia o mercado. Por isso Paulo fala, se você compra lá carne, não fica perguntando se é isso, aquilo, para cada sua consciência. Mas o ídolo em si não é nada. Mas muitos irmãos, eles, por entender essa verdade, eles iam e praticavam as coisas de forma que prejudicava os seus irmãos. A melhor explicação está lá em Romanos, no capítulo 14, que alguns, pela liberdade em Cristo, comiam carne. Eles eram fortes na fé, mas o fraco, débil na fé, fazia o quê? Comia legumes só. Não, é pecado eu comer carne. Mas sabe qual era o problema? O que era forte na fé. E se você se acha forte na fé, cuidado. Ele desprezava o que era fraco na fé. Ele comia carne tranquila, poxa, irmão, aí que besteira, né? E desprezava o irmão. E sabe qual é o problema seu se você é fraco na fé? Você é a pessoa que julga os outros. Paulo diz lá que os fracos estavam julgando o irmão porque ele comia. Isso aqui, irmãos, Paulo está usando um exemplo da carne, ele fala do sábado também, mas isso vale para todas as coisas. Há muitos anos atrás, eu estava reunido num lugar onde eu morava, e eu estava pregando, depois uma irmã, depois do coisa, veio me procurar, irmão, você precisa pregar para as irmãs, que elas estão usando batom, e usando batom elas não serão salvas. Meu Deus do céu, né? A fraqueza da irmã, não tinha entendimento. É claro que as irmãs não iam deixar de usar batom por causa daquela, mas há algumas situações que nós deixamos de fazer, como Paulo falou, se escandaliza o irmão você comer carne, não coma então perto dele.
Essa é uma questão, irmãos, da nossa liberdade em Cristo, mas a nossa liberdade não pode prejudicar o nosso irmão mais fraco na fé. Temos que ser cuidadosos nisso. Eu tenho liberdade na minha casa de fazer algumas coisas que provavelmente eu não faria em público, porque eu tenho essa consciência. Às vezes você crê de um jeito, o outro crê de outro, mas eu não quero escandalizar meus irmãos e atrapalhá-los na sua caminhada. Esse é um ponto importante de observarmos. E cuidado para não julgarmos o nosso irmão fraco, e você, se for fraco, se você for fraco, não julgar o seu irmão que é forte na fé, e o forte na fé, não desprezar aquele que ainda não entendeu. Estávamos falando sobre a questão de reunirmos o nome do Senhor, né? Às vezes nós desprezamos outros irmãos porque eles não viram aquilo que a gente acha que viu. E às vezes a gente nem viu mesmo, a gente está achando que viu. A gente está desprezando. Isso vale para todas as coisas, queridos. Sexto problema, nós já tratamos dele aqui numa reunião só. Capítulo 11. Aliás, vou falar, vou nesse problema primeiro. Capítulo 11 nós já falamos aqui. A questão do governo de Deus e o testemunho da cobertura. A questão não é simplesmente do véu, viu, irmãos? É a questão do governo de Deus e da cobertura. Eu queria que aqueles que não ouviram a pregação que a gente fez aqui, está no canal, nosso irmão Tiago gravou, possa ouvir lá. Para a gente ter uma ideia melhor. Paulo está falando do governo de Deus, e os irmãos não tinham essa visão. Não tinham essa clareza. Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo de quem? Do homem, e o homem da mulher. E as irmãs, nós vimos ali, as irmãs têm o privilégio de testemunharem a respeito desse governo de Deus quando elas usam a cobertura sobre as suas cabeças. E ali não está escrito véu, né? Cobertura, pode ser um boné, pode ser um chapéu. Um véu é mais, assim, talvez mais bonito, né? Esse é o privilégio que as irmãs têm. Aquilo que Deus não recebeu dos anjos, as irmãs estão dizendo, Deus recebe da igreja. Mas Paulo diz, olha, nós não vamos ser contenciosos a respeito disso. Nós não ficamos aqui contendendo. O que existe hoje? Existe muita polêmica. E até mesmo entre nós. Mas eu dou graças a Deus que muitas irmãs já me vieram procurar. Olha, depois que eu ouvi, eu compreendi. Mas, irmãos, isso não deve ser de forma alguma algo para levarmos no legalismo. E você não deve levar a seu nível de entendimento e fé sobre o outro. Você crê, a fé que você tenha para ti mesmo. Então, mais uma vez, eu quero dar um conselho de amor às minhas irmãs e meus irmãos aqui sobre esse assunto. Se você crê que deve usar, use para a glória do Senhor, para honrar o cabeça que é Cristo. A Bíblia fala que aquele que não cobre sua cabeça, o homem, se ele cobre a sua cabeça, e a mulher, se ela descobre a sua cabeça, está dizendo que eles não honram a Cristo que é o cabeça. É uma questão de honra, leia lá com calma. Ele está dizendo, olha, não é por causa de cultura, não é por causa das prostitutas lá de Corinto, não. Portanto, diz lá, por causa dos anjos, deve a mulher cobrir a sua cabeça, quando ora e quando profetiza. É um testemunho ao governo de Deus, e principalmente aos anjos caídos, porque eles foram contra o governo de Deus. Mas aquilo que Deus não obteve dos anjos, Deus obtém hoje da igreja. E nós devemos honrar o Senhor. Mas se você crê, então, não imponha o seu entendimento sobre os outros. Espere no Senhor. Não fique lá forçando, né? Às vezes uma irmã fica querendo com a outra, é bom que ela saiba, mas se a outra não quer, deixa, irmão. Irmãos também da mesma forma. Essa é uma questão, irmão, de revelação de Deus. Eu creio que o Senhor, se Ele nos revela, e se nós praticamos, isso traz bênção para as nossas vidas. Outro problema, era o problema aqui na prática da ceia.
a ceia do Senhor, ainda no capítulo 11. E tinha ali muitas situações. Nosso irmão já, antes de partir o pão aqui, já falou algumas dessas situações. Mas lá Paulo está dizendo, olha, quando vocês estão reunidos, não é para melhor. Imagina, vim para a reunião de ceia e não é para melhor. Era como se Paulo dissesse, então era melhor ficar em casa. Não é isso. Não é que Paulo não fala para ficar em casa, fala para corrigir e fazer certo. Qual era o problema ali? Naquele tempo, naquele momento da igreja, por muitos anos, alguns, acho que 2, 3 séculos, os irmãos praticaram muito isso. Eles tinham, antes de partir o pão, antes de tomar a ceia do Senhor, eles tinham uma festa de amor. É mais ou menos aqui o que a gente faz, ó, cada um traz um prato, né? Vamos fazer aqui um almoço comunitário e nós vamos comer, cada um traz. Então eles iam para lá. Só que o que acontecia? Havia divisão entre eles e até mesmo divisões sociais, porque quem tinha condição financeira, eles levavam muitas coisas, e era glutonaria, era bebedeira, e ainda não esperavam pelos outros. Alguns não tinham nada que comer, talvez aquela reunião, aquela ceia de amor seria a melhor refeição da semana daquela família, que os irmãos poderiam proporcionar para ela. Corinto, havia muitos irmãos de classe baixa, socialmente falando. Por quê? Porque havia muitos escravos. Mas havia alguns que tinham condição financeira abastada. E Paulo está chamando a atenção, vocês não estão rindo para melhor. Havia uma divisão ali de classe social, irmãos. E Paulo vai corrigir isso, vai chamar a atenção deles. Então Paulo está dizendo, vocês não estão tomando a ceia do Senhor, vocês estão fazendo a ceia de amor, e depois que vocês fizerem isso, ficaram bêbados, glutonaria, aí vocês vão partir o pão, isso não é a ceia do Senhor, esse não é Espírito. Hoje nós não temos essa ceia do amor antes, né? Mas nós viemos para a mesa do Senhor. E Paulo diz que nós precisamos participar da mesa do Senhor dignamente. Você é digno em você mesmo? Não. Mas o Senhor, pelo sangue dele, te torna digno de participar da mesa. Amém. Mas você tem que ter essa consciência, tem que discernir bem o corpo de Cristo, é discernir aquilo que Jesus fez, é o corpo ferido de Jesus, o que ele representou, e o corpo formado de Jesus, que é a igreja. Nós precisamos disso. E Paulo, pelo Espírito Santo, vai dizer, olha, vocês não estão fazendo isso bem, vocês não estão participando dignamente da mesa do Senhor, vocês participam de qualquer jeito, estão aí brigando, estão aí deixando os outros com fome, estão isso e aquilo, e vocês vão participar da mesa do Senhor. Olha, esta é a razão, porque é entre vós, fracos, doentes, alguém sabe a outra palavra? Não poucos os que dormem, isso é disciplina de Deus. Queridos, se participar de maneira inadequada da mesa do Senhor pode trazer disciplina, ser fraco, doente e até morrer. Se você participa adequadamente, o que pode acontecer? Vida, saúde, bênção, fortalecimento. A mesa do Senhor, irmão, não é um ritual, é uma realidade espiritual. Cura, né, irmão? Naquele meio, nosso meio, tem irmã que foi curada. Ela está aqui? Sério? Tem uma irmã que foi curada quando participou da mesa do Senhor. Quem foi aqui? Eu sei quem é, só quero ver se ela está aqui. Não está não, não está aqui não. Tá sim. Ah, está ali, ela está fazendo assim, dedinho. Fica em pé, irmã. Para todos saberem que foi verdade. Você foi curada de quê, irmã? Fala alto. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ó, irmãos, participemos de maneira certa. Quando você vem participar da mesa do Senhor, você já tem que estar preparando, né? No seu coração, no seu espírito. Se precisa te arrepender de alguma coisa, já arrependa. Não é aqui na hora, não. Já venha preparado. Ah, queridos, a mesa do Senhor é tão maravilhosa. Aqui nós declaramos que os nossos pecados foram perdoados, que nós fomos aceitos em Cristo, que Ele fez por nós aquilo que era impossível para nós. Ele pagou a nossa dívida, todo escrito de dívida que havia a nosso respeito foi cravado na cruz. Aleluia.
Aqui na mesa do Senhor nós declaramos que somos um com todos os irmãos, não só entre nós aqui, irmãos. Todos os irmãos na face da terra. Você não tem condição de ter comunhão com o irmão que está lá em Belo Horizonte. Mas na mesa do Senhor você está declarando, eu sou um com ele. Aqui fisicamente não tem como. Mas na mesa do Senhor tem essa comunhão espiritual, irmãos. Amém. Às vezes eu pego o pão. E eu me lembro de muitos irmãos que não estão aqui. E às vezes aqueles que estão enfermos, eu levo diante do Senhor e falo, Senhor, eu incluo a comunhão neste pão, esse meu irmão. Pelas tuas chagas ele foi sarado. Você pode incluir nesta comunhão, irmãos. Não faça a mesa do Senhor algo vulgar, mas tenha seriedade. Não é uma brincadeirinha que nós estamos aqui, irmãos. É algo real. E você participe bem para ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Havia esse problema lá, irmãos. Talvez seja um problema nosso, em alguns aspectos. É um espelho. Como é que nós estamos? Estamos vendo assim, igual eles estão mostrando, é isso aqui, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Outro problema, capítulo 12 até o 14. Fala dos dons. O que estava acontecendo ali? É que eles estavam usando de forma inadequada os dons do Espírito Santo. Paulo não falou para eles, pare tudo, pare de... Não. Paulo corrige, instrui como é que eles deveriam exercer os dons, para eles continuarem usando, não era para parar. Alguns de nós pensam assim, olha, tem tanta bagunça por aí com essa questão dos dons, é melhor não ter dom. Não, irmãos. Louvado seja Deus, o Espírito Santo nos dá dons. Sabe o que é dons? É a riqueza de Cristo, que o Espírito Santo dá para nós, reparte conosco. Amém. Aleluia. Alguns irmãos dizem, não, eu prefiro ter o caráter, ser uma pessoa piedosa. Não preciso muito, não. Meu querido irmão, você pode ter muito caráter. Aliás, é maravilhoso isso, e eu quero que você tenha, eu quero ter. O fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo produz o caráter de Cristo em nós. Mas Deus te chamou enquanto Ele não vier, enquanto o Senhor Jesus não voltar, Ele te chamou para servi-lo. E como é que você vai servir, vai fazer o serviço do Senhor? Você tem que ter as ferramentas para trabalhar. Os dons são essas ferramentas, não brinquedos, mas são ferramentas. Se um dentista você vai no dentista e chega lá com um alicate, né, de eletricidade para tirar seu dente ou para fazer um reparo, está esquisito. Inadequado. Mas se ele senta na cadeira dele, ele não tem nada, só com a mão. E aí? Ele tem caráter, ele é piedoso, é um dentista piedoso e tal, mas... Você pode ter caráter de Deus e precisa ter. Mas os dons te tornam eficiente na obra de Deus. Aleluia. Mas se você ter só os dons e não ter caráter, é perigoso, porque aí você pode usar os dons inadequadamente. E é prejuízo para você. Os dons de Deus sobre nós é para abençoar os outros. Aleluia. Não é nem para nós. O fruto do Espírito, sim, é para nos abençoar. Mas os dons é para abençoar os outros. E Paulo vai corrigir esses irmãos. Paulo vai dizer, olha, de maneira que não falte nenhum dom para vocês. Ele diz lá no primeiro capítulo, no versículo 7. Aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, os dons de vocês vão até a vinda de Jesus. Porque muitos irmãos dizem, olha, acabou os dons, não tem mais, né? Ah, queridos, a palavra do Senhor diz... A respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vai dizer também, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 12, versículo 31. E o 14:1 diz, segui o amor e procurai com zelo os
dons espirituais. Você está procurando os dons espirituais, irmão, irmã? Você está orando ao Senhor? A Bíblia diz que o Espírito Santo dá os dons, ele distribui como lhe apraz. Mas ao mesmo tempo está dizendo para você buscar. O que quer dizer isso? Que o Espírito Santo vai colocar uma inclinação no seu coração daquele dom que ele quer te dar, para você buscar, e ele vai te dar. Aleluia. Você está buscando? Se você não está, deixa eu dizer com todo amor, mas você está indo contra a palavra de Deus. Você precisa buscar, irmãos, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você tem que funcionar no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros segundo o dom de Cristo que há em nós. Você tem pelo menos um dom, e você tem que servir o Senhor com esse dom, mas você pode ser acrescentado. Que o Senhor nos ajude. Não se feche, mas trabalhe. Outro grande problema que eu creio que isso não é nosso aqui, eu acho que não, é que os irmãos lá em Corinto, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles criam na ressurreição de Cristo, mas não criam que eles, os santos de Deus que estavam morrendo, iriam ressuscitar. E Paulo vai dizer, olha, a nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e permanecendo nos nossos pecados. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressurretos. Esse era um problema lá. Eu acho que hoje, esse aqui, eu espero que esse aqui, ninguém tenha essa dúvida. É a nossa alegria, a nossa viva esperança. Aqueles que morrerem, que eles vão ressuscitar. E vão receber um corpo glorificado. E se o Senhor Jesus voltar e ainda não tiver morrido, vamos ser arrebatados e transformados num corpo semelhante a Ele. Aleluia! Um corpo semelhante, é a redenção do nosso corpo, é a última etapa da nossa completa salvação. Queremos isso, esse é o clímax da nossa salvação. Amém. Redenção do nosso corpo. Esse tabernáculo aqui é caído. Eu estou usando óculos, né? Cabelo fica branco, a gente vai ficando enrugado. Esse é um corpo de humilhação, mas esse corpo de humilhação vai ser transformado num corpo de glorificado, semelhante ao Senhor Jesus. Eu não sei se você se alegra com isso, eu me alegro muito. E o último problema que eu quero citar, os irmãos em Corinto, eles eram, de certa forma, generosos, mas eles eram lentos em dar. E Paulo vai chamar essa atenção deles. Paulo, na primeira carta, já fala alguma coisa, como é que eles deviam fazer as coletas, separar a oferta. Paulo, olha, prepara aí, quando eu for aí, para que vocês, né, porque a gente não fique envergonhado, vocês, né, não prepararam a oferta para os irmãos, né, que estão em necessidade. Mas Paulo vai dizer, olha só o que ele diz, é muito forte isso aqui, olha. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. 2 Coríntios, ele vai fazer isso lá na 2 Coríntios 11. Os irmãos aos quais Paulo pregou o evangelho, eles creram e Paulo estava trabalhando entre eles. Eles deixaram Paulo passar privações, irmãos. Olha que situação. Eles não ajudaram Paulo. Os irmãos da Macedônia vieram lá suprir Paulo, mas Paulo estava ali servindo aqueles irmãos. Às vezes isso pode acontecer conosco, irmãos. Aqueles que nos servem ao Senhor, às vezes alguns irmãos se separam para a obra do Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos ser lentos na generosidade, irmãos. Deus já não deu tanto. Ainda que você seja muito... Você fala assim, não, mas eu não tenho nada. Aquela viúva também não tinha nada. O que ela fez? Ela deu 2 moedas. Aquilo agradou a Deus. Eu preciso fazer... Eu quero participar dessa bênção. Os irmãos eram muito lentos. Há algum tempo nós temos falado bastante sobre esses assuntos aqui entre os irmãos, né? Eu escrevi um livro sobre isso, a prosperidade com propósito. Eu dei aqui um para cada família, eu espero que a família esteja lendo.
para ser abençoada pelo Senhor nesse assunto. Amém. Não é evangelho da prosperidade, irmãos, mas é uns princípios do reino de Deus nessa questão. Aleluia. Eu espero que você esteja. Se alguma família não tem, eu gostaria de presenteá-la depois, me fala. Mas eu queria pedir que você lesse, que não guardasse lá na sua casa empoeirando o livrinho não, viu? Amém. Eu creio que você será abençoado nisso. Os irmãos ali em Corinto, eles passaram por essa situação, eles eram lentos em serem generosos. Que Deus nos livre disso. Queridos irmãos, esse é um espelho para nós. São 10 problemas que eu li. É um espelho que vemos a nossa própria situação. E eu espero que, se você se viu em alguma delas, hoje mesmo você acerte o seu coração com o Senhor. Há divisão no nosso coração, precisamos acertar. A questão da imoralidade, temos que acertar. A questão de litígio, de brigas entre irmãos, levando à justiça. Nunca faça isso, irmão. Para o seu bem, para o bem da sua casa. As questões do casamento, como é que estão? Família, o casamento. Que o Senhor rompa, com toda maquinação das trevas, colocando no seu coração, na sua mente: eu vou separar da minha mulher, ou eu vou separar do meu marido, ou eu vou buscar suprir a minha carência fora do casamento. Que Deus nos livre disso, o Senhor nos guarde. Amém. A questão da liberdade, você tem liberdade em Cristo pelo seu entendimento, mas cuidado, não despreze o seu irmão, e você não julgue também o irmão. Se você é forte na fé, não despreze. Se você é fraco, não julgue o seu irmão. A questão da cobertura, a questão do governo de Deus, entenda isso, mas não traga isso como um legalismo entre nós. Que seja algo muito leve do Senhor para a bênção entre nós. A ceia do Senhor, que você também participe adequadamente. Busque os dons espirituais para servir o Senhor, não use indevidamente. E seja mais pronto na generosidade. Vamos ficar em pé, quero orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é um espelho para nós, para vermos a nós mesmos, Senhor. E, Senhor, naquilo que vimos a nós mesmos nessa manhã, que o Senhor nos dê a graça, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, de acertarmos os nossos caminhos. Senhor, de nos arrepender, nos voltarmos para ti, Senhor. Ó Deus, que a tua bênção seja conosco. Queremos caminhar de forma saudável diante de ti, de forma que te agrada, Senhor. Senhor, abençoe cada família aqui representada, Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre nós. E que esses problemas que citamos, que estavam em Corinto, Senhor, que porventura estejam no nosso meio, que sejamos rápidos, Senhor, em mudar o nosso curso, Senhor. Que o Senhor possa aplanar os nossos caminhos, nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos.